Josué capítulo 1, olha só o que diz aí, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tentar, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do rio, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso povo. Então, igreja, Deus, Ele está falando aqui a Josué, sucessor de Moisés. Deus, Ele está falando diretamente com ele, e Ele está mostrando para Josué o que ele vai herdar, o que ele vai conquistar, as terras que ele vai conquistar. Então Deus, Ele está falando com o seu servo, e aqui Ele também está animando a ele, que nós vamos ver mais à frente. Ele está encorajando a Josué, porque ele estava ali sendo o sucessor de Moisés. Então, no versículo 2, volta aí um pouquinho, versículo 2 está dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passas de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele está falando para Josué: levanta, vai. Está falando para Josué: agora é contigo, vai o povo junto com você para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém, igreja? Então o Senhor Jesus, Senhor Deus, o nosso Senhor, Ele fala isso também para mim e para você. Como assim, pastor? Ele vai também dizer para mim e para você nos levantarmos, para mim e para você irmos e não ficar parados, e não ficar prostrado diante do problema, diante de uma angústia, diante de uma dor. Ali Moisés tinha morrido, né? Mas Josué tinha o quê? Uma missão. O povo ali estava ainda dependendo de alguém, né? Então Deus, Ele colocou Josué para substituir ali Moisés nessa missão, para poder ir à terra, como diz aí no finalzinho do versículo 2, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele diz mais ainda no 13, todo lugar que pisar a ponta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso firme. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora olha só o versículo 6. Esforça-te e tem o que? Bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e darei. Igreja, você está aqui hoje, você está na igreja, você está num culto, e eu tenho certeza que você não está aqui em vão. Então Deus, Ele quer tanto tratar com você, tanto te ajudar espiritualmente, quanto também através de você e da sua casa também se converter e ser salvo. Amém, igreja? Quem crê nisso em nome do Senhor Jesus? Então, assim como Josué, ele tinha uma missão, ele tinha ali algo para fazer, e Deus está encorajando a ele também nos encoraja, ele também nos incentiva a buscar por nós e também a nós usarmos a nossa fé para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família. Porque é certo que a Bíblia fala que a salvação é individual. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, mas algo que Deus vai tratar com a alma vai ser diretamente
face a face com a pessoa, né? Então, mas nós temos uma missão. Assim como Josué, ele tinha uma missão. Deus, ele fala aqui, no 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e o que? Nem desampararei. Então, ele não nos deixa. O Senhor não nos abandona. E ele nos encoraja, como ele falou no versículo 6, olha: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e darei. Então ele está falando para Josué: tu vai fazer eles herdar essa terra. Tu vai fazer, você vai fazer Israel, os filhos de Israel, herdar essa terra. Então eu tenho, todas as palavras, uma missão para você. E Deus também tem uma missão para mim. Deus também tem uma missão para você. Para que nós venhamos estar usando a nossa fé cada vez mais e mais nesses propósitos que é relacionado à família, que é relacionado à casa, que é relacionado aos casamentos, em nome do Senhor Jesus. E ele diz mais no versículo 7: tão somente ele esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés, o que? Te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, igreja, há um direcionamento da parte de Deus. Deus, ele não deixa nós de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele não deixa nós servir a Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ele falou para Josué: olha só, tem que o quê? Aí no 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer. Então, Deus, ele ensina a cada um de nós o que fazer, como fazer. Então não é de qualquer maneira. Servir a Deus é um ato de fé. Sim, estar na igreja é um ato de fé, mas não se limita a isso. A Bíblia fala que a fé sem obras é o quê? Então não é só eu tenho fé, não, é o agir também. Então nós temos que estar tendo essa direção em Deus, para que nós venhamos ter a salvação da nossa alma e também para que nós venhamos conquistar, vamos colocar essa palavra, a nossa família. Porque o bom exemplo também traz isso, né? O bom exemplo da pessoa que está lá congregando, cultuando a Deus, traz esse olhar do familiar, né? Então, o que Deus está falando para Josué aqui? Moisés deixou a lei. Então, não se desvie, não se incline, para que você vá bem, para que você vá até o final. Olha aí, mais uma vez o 7, olha isso aí, esse versículo aqui, versículo 7. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Então, está dizendo para nós o que? Não se esforçar. Aí, ó. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer o quê? Que andares. Então, por onde ele for, ele tem que ter a lei. E nós, onde quer que formos, nós temos que ter a direção de Deus. Nós temos que ter a direção do Senhor Jesus. Nós temos que ter a direção do Espírito Santo. Diga, onde eu for, eu tenho que ter a direção do Senhor Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Aí no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita, nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho e serás bem o quê? Sucedido. Glória a Deus, igreja. Então, quando nós estamos buscando a direção dele, quando nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor, quando nós não apartamos a Bíblia, não deixamos de lado o Senhor, nós somos prósperos no nosso caminho. Nós somos prósperos na nossa caminhada. Nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada. As coisas vão acontecendo. E não é sorte, é a própria mão do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. É o próprio Deus. Por quê? Porque você soube usar a fé. Porque você soube se comportar
diante das situações, porque você soube como agir diante dos problemas, porque você soube como agir diante de lutas, de barreiras, de algo que apareceu, porque o Senhor, Ele faz isso, Ele nos alerta, e isso Ele está fazendo aqui agora, está nos alertando, porque ouvir que Deus é conosco é muito bom, né, pessoal? Ouvir que Deus é conosco é muito bom, ouvir que Deus vai do nosso lado é muito bom, mas nós temos que saber ouvir o quê? Nós temos que olhar para a palavra do Senhor, nós temos que meditar, aí ó, no versículo 8, olha aí, ó, que o Senhor está falando, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, quando nós seguimos a orientação de Deus, quando nós seguimos a palavra de Deus, não tem como ser diferente do que a bênção do Senhor chega na nossa vida. Não tem como ser diferente. O Senhor vai e nos abençoa mesmo. O Senhor vai e faz por nós mesmos. O Senhor vai e responde a nossa oração. O Senhor vai e muda o nosso familiar, e muda o teu marido, e muda a tua esposa. O Senhor vai e te fortalece para você permanecer orando. Muitas coisas acontecem. E você vai caminhando, como foi a palavra do domingo, né? Você vai o quê? Indo cada vez mais fundo. Você vai indo cada vez mais fundo. Você não fica ali no raso. Você vai fundo e você vê as coisas de Deus acontecerem. E a palavra do Senhor, como diz, né, que nós lemos no domingo, né, Ezequiel teve que voltar, porque nós vamos buscando a Deus, mesmo assim nós não vamos ver as bênçãos de Deus, porque a bênção do Senhor, ela é ilimitada. Diga, as bênçãos do Senhor não tem fim. Então nós vamos buscando, nós vamos recebendo, Deus vai abençoando, e Deus tem bênção atrás de bênção. Aí no versículo 9, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Glória a Deus, igreja. Então nós temos que nos esforçar, como foi a palavra, né, liberada para o ano, junto do ano da semeadura, veio essa palavra, o esforço, porque tem tudo a ver. Então, se você tem semeado, se você tem plantado, se você tem buscado uma resposta para o seu casamento, para os seus filhos, se você tem buscado uma resposta para a sua casa, se você tem buscado uma resposta para você, então é necessário ter esse esforço. Se esforce, porque o que o Senhor fala comigo, fala com você, é isso, né? Aí no versículo 9 está dizendo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando você busca o Senhor, quando você está sendo orientado pelo Senhor, você vai obedecendo a Ele, você vai fazendo conforme Ele manda, né? Tudo dá certo, tudo acontece perfeitamente, né? E tenha certeza que quando nós esforçamos a nossa mão, não é vão. Quando você se esforça, não é vão. Como eu falei do exemplo dos propósitos, né? Às vezes você estava de repente desanimado, desacreditado, você entrou no propósito, você se esforçou suas mãos, você fez algo a mais, e tenha certeza que esse algo a mais chama a atenção de Deus. Amém, igreja? Chama a atenção de Deus, porque nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acomodar na fé. Deus não se agrada de que se acomoda. Então nós temos que estar constantemente fazendo com que a nossa fé esteja em evidência sempre. Então a fé é isso, é você orar, é você buscar, é você estar, como a Bíblia fala, a fé sem obra é morta. Então eu tenho que estar fazendo, então esteja sempre fazendo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra do Senhor Jesus? Ficou bem claro isso? Então fique de pé, vamos fazer mais uma oração.